Você já falou que não é uma série que conta a sua história, mas foi baseado nas histórias em que você participou. Como é pra você reviver isso? Assistindo na TV agora, relembrando, revivendo todas essas situações. É um misto de sentimentos, né? Porque eu vou contar uma história pra vocês. Eu me lembro uma vez, teve um Oscar. Eu gosto muito de assistir os filmes do Oscar, né? Quando tem os lançamentos que vão concorrer ao Oscar. E teve um filme chamado Guerra ao Terror, que estava bastante cotado para ganhar o Oscar. Acho que até ganhou alguma coisa nessa premiação. E eu fiquei muito animado. Eu fui assistir o filme no cinema e era um filme de soldados americanos lá no Afeganistão, alguma coisa nesse sentido, que desativavam explosivos, aquela coisa toda. E eu vi uma série de falhas técnicas, sabe? De cara corta fiozinho. E eu, pela minha formação, eu olhava com muito olhar técnico, falando, gente, isso é complicado, né? Então, eu assisti os 2 primeiros episódios da série e vi algumas coisas que o Malvino faz, como o Capitão Menck na série, que são algumas exposições que a gente não faz na vida real, sabe? Por exemplo, entrar desarmado, né, num lugar que tem um cara armado, né? Eu já vivi isso, mas não da minha vontade. As circunstâncias me colocaram numa situação de risco maior, mas o risco de um policial de tropa de elite é muito controlado. A gente leva muito em conta essa questão, né? Então, quando eu assisti os 2 episódios, eu me deparei um pouco com essa questão assim da parte técnica, mas ao mesmo tempo eu entendo que os roteiristas, né, os editores, eles têm que colocar aquele tempero na série, aquela coisa para atrair o público. Tem outros quesitos numa série ou mesmo num filme que tem um objetivo diferente não precisa ser tão fiel à parte técnica, né? Para dar um sabor, para dar uma... Agora, o lado legal dessa história é que eles estão trazendo, talvez pela primeira vez, uma série baseada numa história policial ou numa instituição policial, mas que está dentro daquilo que é o meu sonho como cidadão, de ver uma polícia orientada para cumprir normas, sabe? Uma polícia orientada para preservar as vidas, inclusive do criminoso, né? Que foi a minha pegada lá no GAT, né? A virada de chave que eu dei no GAT, Lucas e Paloma, e você que nos acompanha aqui, foi no sentido de entender que quem escolhe como vem não sou eu, policial, é o próprio criminoso. Em outras palavras, e era assim que eu defendia lá para minha equipe, né? Falava, se o sujeito quiser vir vivo, preso e ser um fio de cabelo desarrumado, assim será. Se ele forçar a barra, a gente tem outros remedinhos. E esse era o meu norte. Durante todo o meu comando foi assim. E é claro que aqui no Brasil, haja vista que os criminosos não têm motivação ideológica, política, religiosa, é apenas dinheiro. Se na hora que o cara faz um refém, você chegar lá e conduzir a situação de modo que ele entenda que ele vai para a cadeia, porque a outra opção é ir para o cemitério, ele acaba cedendo. E é por isso que a negociação durante a minha gestão ganhou muita musculatura, ganhou muita força, sabe? Essa alternativa tática de conduzir uma negociação antes mesmo de aplicar alguma coisa mais enérgica, como um atirador de elite ou como uma invasão tática, porque o risco é sempre maior para todo mundo, para o policial, para o refém e, consequentemente, muito maior para o criminoso, né? Mas a negociação ganhou essa musculatura. Eu sou feliz porque houve na minha gestão essa mudança de chave, e o que me torna mais orgulhoso ainda é que esse modelo ele foi dado sequência pelos meus sucessores, e hoje o GAT é padrão internacional, né? Até as outras tropas aí do resto dos estados do Brasil tem esse espírito, né? Eu lá na Record como comentarista, às vezes eu vejo uma ocorrência com refém lá em Belém do Pará e vejo o pessoal agindo como a gente age aqui, sabe? Então ter gerado esse movimento de virtuosismo, para mim, é um motivo de muita alegria.